Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu trouxe meu esposo, né, como eu falei pra vocês, que a gente ia gravar um vídeo como nos conhecemos. E a peleja foi grande, mas eu consegui trazer ele aqui. A gente vai contar um pouquinho da nossa história pra vocês. Como a gente se conheceu, né, bebê? Isso aí. Dá oi, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? E aí, bebê, como foi que a gente se conheceu? Bom, gente, toda história tem um início, um meio, e a gente não chegou no fim dela ainda, né? Eu creio que o fim ainda está muito distante. Mas o início foi muito legal. Foi uma coisa assim, muito de Deus. A gente estava orando, né? Buscando em Deus um alguém para a nossa vida. E Deus, Ele, através das nossas orações, Ele proporcionou que eu encontrasse a Samira e ela pudesse me encontrar. E o mais interessante que esse encontro não foi uma coisa casual. Como eu falei, foi uma coisa vinda da parte de Deus. Ela estava no Nordeste do Brasil e eu aqui na região Sudeste. E a gente se conheceu pela internet, né, num site de relações. A gente se conheceu, um site evangélico, e dali a gente começou a conversar, a gente começou a bater um papo ali pelo próprio site, trocamos telefone, começamos a conversar pelo WhatsApp, e daí a gente foi conversando, foi se conhecendo dia a dia, até chegar o tempo da gente se conhecer pessoalmente. E o engraçado é que quando a gente começou a conversar, né? Eu dei oi pra ele, a gente passou o zap, né, no bate-papo. Aí passamos o zap um pro outro. E eu comecei a falar com ele, mas aí depois eu apaguei o número dele. Eu disse, não, esse rapaz aqui não quer conversar não. Foi, é verdade. Aí eu peguei e excluí o número dele. Aí depois ele veio e puxou o assunto comigo de novo. Verdade, a gente foi conversando, como eu falei, porque tudo a gente precisa, né, conversar, conhecer a pessoa, e foi o que a gente fez. E os nossos assuntos eram mais, como a gente estava no bate-papo evangélico, né, nossos assuntos eram mais assim, sobre a igreja, sobre Deus. Exatamente. E daí foi partindo para o outro lado, né? E tem mais um detalhe, né? A gente fez um propósito com Deus, né? Foi muita oração, muita busca para que Deus ele confirmasse o nosso relacionamento, e dentro disso tudo, né, nós nos marcamos para nos conhecer. A gente passou 2 meses, foi 2 meses, foi conversando. 2 meses conversando, nós nos pra conhecemos. Depois a gente marcar um encontro, né? Nós nos conhecemos em setembro de 2016, não foi? Quando foi em novembro eu entrei de férias e eu consegui as passagens, ida e volta, gratuito. E sem falar, né, gente, que tinha as pessoas, né, quando eu me via conversando com ele, né, no telefone e tal, minha mãe falava assim, ela tá iludida agora por um rapaz lá do Rio de Janeiro. Verdade. Ninguém acreditava que ia dar certo, todo mundo falava que eu era doida, como é que eu ia do Ceará para o Rio de Janeiro, uma pessoa que eu não conhecia e tal. Mas nisso a gente já estava ali, né, orando. Claro que tem os casos de internet, né, que são perigosos, que realmente tem que ter muito cuidado, porque tem os casos que dão certo, mas também tem os que não dão certo, né, que é furada. Mas aí a gente estava sempre conversando, eu sabia todos os passos dele, ele sabia os meus, a hora que eu saía, a hora que eu chegava. Eu também sabia os dele, né? A gente fazia chamada de vídeo, ele mostrava a família dele. E eu vasculhei o Facebook dele desde a primeira postagem até a última.
para saber cada detalhe, né, da pessoa dele. Verdade. E aí eu sentia muita confiança, ele ligou, né, para falar com a minha mãe, para dizer que estava indo no Ceará. E a minha mãe sentiu muita firmeza, assim, nele, né, ela acreditou. Tanto que quando eu cheguei lá no Ceará, eu tinha agendado para ficar mais ou menos acho que uma semana, né? Uma semana, aí ele ficou tão apaixonado que ficou mais 2 semanas. E detalhe que eu tinha agendado para ficar uma semana por conta do hotel, né? Estadia de hotel. A gente viu um hotel bem barato e acabou que eu fiquei somente 2 dias no hotel. A mãe dela, né? Eu creio que foi o próprio Deus que confirmou no coração da mãe dela e dela também. A mãe dela me convidou para ficar esses dias restantes na casa dela, me colocou no quarto lá, fui muito bem tratado pela família dela, né? E daí o relacionamento ele foi firmando ainda mais, que eu conheci a família dela, conheci cada detalhe da vida dela, né? E o relacionamento foi se firmando. E daí a gente foi conversando sempre, né, sobre a vida do outro. Isso. Ele sabe tudo da minha vida, tudo que aconteceu no passado e no presente, só não sabe do futuro, porque o futuro pertence a Deus. Exatamente. E daí eu voltei pro Rio, fiquei uns dias lá de férias, eu voltei pro Rio, a gente continuou conversando, e daí a gente continuou orando também, né? E a gente foi se preparando, foi se organizando. E no ano seguinte, eu retornei lá. Quando eu retornei, eu já fui para lá, já fui para casar. Nós marcamos a data do casamento, nos casamos, né? Aí você pode pensar assim, pô, mas em tão pouco tempo. Mas quando Deus ele confirma algo, né? E o nosso coração ele estava voltado para isso também. E a gente se casou no dia 16, perdão, que eu sou meio ruim de data, tá, gente? 16 de junho de 2017. E hoje nós já vamos aí, já caminhando para fazer 4 anos de casado. Temos uma filha, né? O Senhor nos presenteou com uma menina linda. Temos o nosso filho também, que é o Nicolas, que eu considero como meu filho, né? Enfim, e nós vivemos uma vida assim maravilhosa, né? Não uma vida perfeita, né? Porque nada é perfeito. Não, de jeito nenhum. Temos os nossos problemas, mas a gente se dá muito bem. Com certeza. E é isso, gente. Continua. Então é isso. Já estamos caminhando aí para 4 anos de casado, né? Para a glória e honra do Senhor. E a gente pretende, né, ir até o dia que a morte nos separar. Ou até o dia do arrebatamento. Exatamente. Né? A gente ele fala, eu vou morrer primeiro, não sei o que, aí eu sempre falo pra ele, você não vai morrer não, vamos ser arrebatados juntos. Temos os nossos problemas, como a Samira falou, mas a gente procura sempre um entender o outro, né? Eu sou uma pessoa assim, muito calma, muito tranquila, mas eu consegui encontrar uma pessoa que é bem mais calma do que eu, bem mais tranquila do que eu, e posso dizer que eu sou um pouco mais agitado do que ela. Acho que pelo dia a dia que a gente vive aqui, né, na cidade que a gente mora, é muito complicado, muita agitação, né? A gente trabalha muito, então, mas assim, posso se dizer que a nossa vida é uma bênção. É isso aí. Então, gente, a gente contou um pouquinho aqui da nossa história resumida pra vocês, né? E eu vou responder as perguntas, né, das meninas que mandaram pra gente no Instagram, senão o vídeo vai ficar muito longo. A pergunta da Josi, beijo amiga, um beijo pra Josi. Um grande abraço, Josi. Ela enviou várias perguntas, né, a gente vai estar respondendo aqui. Como foi mudar para o Rio com o seu amor? Bom, gente, eu sempre fui muito convicta, né, mesmo que quando as pessoas falavam pra mim que se eu não tinha medo e tal, que eu era maluca. Mas eu tava ali, como eu tinha orado, né? Deus já tinha respondido no meu coração.
E eu não tinha medo não tive medo nenhum. Mudei e foi isso. E realmente até hoje Deus está confirmando que eu não estava equivocada, né? Realmente é aquilo que eu esperava. Vamos para a próxima pergunta. A pergunta da Josi também. O que mais lhe incomoda nele e o que mais lhe incomoda nela? Responde primeiro. Bom, O que mais te incomoda em mim? o que mais me incomoda na Samira é, na verdade, como eu falei aqui, ela é uma pessoa muito calma. Assim, como eu falei, eu sou calmo, tranquilo, mas ela é muito mais calma do que eu, imagina. Né? E às vezes eu faço certas colocações para ela e às vezes, É exigente. né, eu sou um pouco exigente, sou um pouco chato. Eu falo para ela que eu sou muito chato, né? Então a calma dela às vezes incomoda um pouco, né? Interessante, mas é bom, é legal, né? Ela ser assim, mas incomoda muitas das vezes esse jeito dela de ser muito calma. É isso. Bom, gente, agora o que mais me incomoda nele, né? O que mais me incomoda nele é isso, que ele às vezes é exigente com coisas que não, Muito. que nem precisa, sabe? Aí às vezes me irrita. Às vezes eu passo do limite, pessoal, eu conheço, aí eu vou e quando eu passo do limite eu vou lá e peço desculpa, dou um abraço nela, dou um beijo. Eu sei que eu sou exigente. Um pouquinho, né? Mas é isso. Como foi o primeiro encontro? Como foi o meu primeiro encontro? O nosso primeiro encontro foi lá no Ceará. Quando eu cheguei lá, né, ela já estava na rodoviária me esperando. Detalhe, pra quem não conhece a gente, viu? Pra deixar claro, eu morava no Ceará, no interior do Ceará. Isso. E ele no Rio de Janeiro, gente. Pessoal, foram 3 dias de viagem. E o nosso primeiro encontro foi muito, assim, emocionante, né, pra mim, porque eu fiquei muito nervosa. Foi. A minha prima veio comigo lá pra encontrar ele na rodoviária. E foi muito romântico. Eu ia filmar, mas na hora eu fiquei tão nervosa, eu falei assim pra minha prima, não filma não. Mas eu me arrependo de não ter filmado, porque foi bem legal. É diferente, né? Quando você vê uma pessoa assim, só pela internet, você vê ela pessoalmente. É uma sensação assim bem diferente, né, bebê? Bem legal. Vamos para a próxima pergunta. Quem é mais romântico? Com certeza que é ela. Eu, felizmente, assim, eu sou, como eu falo pra ela, eu sou muito carinhoso, né? Mas romantismo pra mim, eu sou zero. Eu vivo chamando a atenção dele. Ela chama muito a minha atenção com isso. Digo pra ele o que ele tem que fazer, fazendo surpresa. Eu já sou romântica. Uma vez ele tava no trabalho, chegou do nada, assim, não era dia especial, não era nada. Eu tinha feito um jantar lá romântico pra ele, coloquei música romântica, enfeitei a mesa, fiz um jantar lá pra gente, e ele chegou e disse, fiz esse jantar só pra dizer que eu te amo. Gente, eu nesse ponto, eu e ele ficou todo assim, aí eu digo, pra mim também tem que fazer, né? Eu sou fraco nisso, mas eu vou melhorar. Amém. Quem é mais chato? Ele. Eu, com certeza. Ele é mais chatinho, eu sou bem... Próxima pergunta, quem disse que amava primeiro? Ela. Não, foi você. Eu? Foi você, sim. Ah, foi? A gente tava só conversando, Verdade. só contando, nem tinha se visto nem nada ainda. Aí ele foi falando, aí você não acha que amor? Foi. Sei que foi ele que disse primeiro que me amava. Aí depois eu falei, te amo. Inclusive, ele me falou assim, quando a gente ia se encontrar na rodoviária, aí ele falou assim pra mim, você me disser que me ama, quando me ver na rodoviária, eu vou entender que você não gostou de mim. Aí eu fui e falei pra ele, né? Quando eu vi ele, falei no ouvido dele. Logo de cara, assim, imagina. Na primeira vez que tava vendo, tipo, falar isso no ouvido dele. Porque senão o homem ia se embora, né? Ia entender que eu não tinha gostado dele.
Próxima pergunta da Letícia. Beijo, Letícia. Beijão, Letícia. Qual foi a primeira impressão de vocês quando se viram pela primeira vez? Olha, a minha impressão foi a melhor possível. Foi ótimo pra mim. Pra mim também, foi ótimo. Achei ele lindo. Vamos para a próxima pergunta da Francinete. Beijo, amiga. Beijão, França. Aqui ela fez praticamente a mesma pergunta da Letícia, né? Mas ela fez várias perguntas. Marcelo, quando você descobriu que a Sami era a mulher que você quer passar o resto da sua vida? Principalmente depois de um outro casamento. Bom, a gente descobre com o tempo, né? Com o tempo, a minha ida lá, até o Ceará, lógico, a gente tinha que ter esse momento junto. E foi muito importante porque, vamos dizer que eu passei 15 dias lá. E foram 15 dias com ela, né? Convivendo com ela, na casa dela. A gente vendo o dia a dia, né? Acompanhando tudo, a rotina de vida dela. Porque na verdade, gente, ele falou que me amava, assim, mas era só ali no calor da emoção, né? Porque ninguém ama assim da noite pro dia. Mas com o dia a dia, né, que você vai construindo realmente o amor, né? Verdade. Com demonstrações com ações, né? Positivas. Então ali foi no dia a dia, né? A gente foi percebendo com as atitudes, né? As atitudes que vai mostrando quem a pessoa é. E ali eu descobri que foi a pessoa que eu queria pra minha vida. Entendeu? Pergunta agora da Mariana. Beijo, Mariana. Beijão, Mariana. Boa tarde. Ela disse boa tarde, né? Pretende aumentar a família? Minha filha, a família já aumentou. Nós já aumentamos. Era só eu, Samira e Nicolas. Aí chegou... Agora chegou Melissa. A Melissa. Aí nós temos a Lessie. Nossa cachorra. Nossa cachorra. E temos o Marley. Então já aumentou a família, aumentou, né? Bastante. Tem Nicolas, a Melissa e mais 2 cachorros. Pronto, chegou, parou por aqui, Acredito viu, Mariana? eu, né? Não sei. Em nome de Jesus. Pergunta da Paula. Como você teve certeza que era ele? Pelas ações, né, dele, como ele ia me demonstrando, ser carinhoso, atencioso, um homem de Deus. E foi isso que me fez ter certeza que era ele. Não, aqui já passou as perguntas. Acho que é só. Não, a gente já respondeu. Já. Bom, gente, então o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente tá gravando esse vídeo às 10 horas da noite. E vocês me desculpem o barulho dos cachorros, né? Mas foi a única hora que deu pra gente gravar. As crianças foram dormir Porque agora. as crianças estão dormindo. E durante o dia eles chegam muito cansados do trabalho, né? Então foi a única hora que a gente conseguiu. Então vocês perdoem aí as falhas de vídeo, né? E foi difícil pra ele vir aqui, né? Porque ele não tem muito jeito na frente da câmera. Não é comigo não. Mas... eu que fico dando dica pra ele, tem que fazer assim, assim. Pra ajudar ela que a gente tem que apoiar, né? A gente tá aqui pra apoiar aquilo que ela deseja pra vida dela e eu sei que é uma bênção, tá bom? Obrigado aí por nos acompanhar. Então é isso, meus amores. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Me segue lá no Instagram, deixa um like, curte, compartilha. E é isso aí. Beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.